viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e não é vingança, é justiça, Damian. Eu sou Luiz Felipe e por que caímos, Sr. Bruce? Vai aprendemos a levantar. Eu sou o Felipe Vieira e eu gostaria de poder dizer que estou fazendo a diferença, mas infelizmente eu não sei. Eu sou Jamerson Alves e como homem eu posso ser ignorado e destruído, mas como um símbolo eu sou incorruptível. Eu sou o Marcos Oliveira, eu sou o Batman. Ô, louco! Tinha que ter. Aê, isso aí. Para a alegria do Luiz e da Saniele e de todo mundo que tá aqui, pelo que eu percebi já, hoje vamos falar sobre o Cavaleiro das Trevas, o Homem Morcego, o Cruzado Encapuzado, o Detetive das Sombras, o maior detetive do mundo, o Batman. Sempre vem aquela trilha na cabeça, né? Tô imaginando aqui já. Não, na verdade agora vem Exatamente. Era essa que eu tava pensando, viu? Acabei de terminar o filme, faz 10 minutos. Outro sentido agora, entendeu? E como este novo Batman, que é recluso, fica mais no seu canto, eu também, ouvintes, estava mais recluso, no meu cantinho. Podem perceber que talvez eu não tenha participado de alguns episódios. Mas é isso. Tem momentos que nós temos que ficar na Batcaverna. Analisando, vendo, olhando de fora o que está acontecendo. Porque devo dizer que pra mim é uma lástima que um dos primeiros episódios desse podcast tenha sido sobre aquele Mauricinho de vida fácil, sem dificuldades algumas, chamado Superman, tá? Mauricinho. Agora sim. Beleza. O cara é expulso, o cara tem que fugir do planeta dele que tá sendo destruído, não sabe direito a origem dele, o cara tem dificuldades, como nos mostrou o Smallville, com os seus poderes, não consegue nem arranjar namorado direito, e o cara me fala que é vida fácil. Vida fácil é ser bilionário, meu amigo. Isso é vida fácil. Não nascer no meio de uma fazenda com poderes que nem se sabe controlar. É, muito difícil. Realmente muito difícil, né? Um poder Fiquei órfão, já tenho tudo, novos né? pais. Realmente tô vendo a dificuldade, tá? Mas é claro que assim, né? Tirando caso à parte, né? Nós temos aqui uma bela oportunidade de falar que sim, é o melhor personagem da DC. Vamos ir mais a fundo nisso, com certeza. Mas eu queria saber, como de praxe, como sempre, voltando a essa pergunta inicial, como cada um aqui conheceu e teve sua experiência com Batman, né? Eu já vou começar dizendo aqui que eu não lembro exatamente a minha primeira experiência com o Batman, mas eu lembro que eu, Luiz Felipe Pinheiro, uma criancinha do Rio de Janeiro, assim, com seus 3 anos, foi para o carnaval de rua vestido de Batman. Ô, louco! Tá. Interessante lembrar com 3 anos de idade. É que eu tenho fotos. Queria não ter, mas tenho. Mas lembro que... E essa foi a primeira lembrança da minha vida de Batman, assim, de eu ter ele como algo, um símbolo realmente pra mim. E também, né, depois teve desenhos, alguns filmes do Tim Burton, assim, mas eu lembro dele sempre como um símbolo pra mim. Agora tentar lembrar, puxar a memória. Não sei se eu vou conseguir tanto quanto o Luiz, mas pelo que eu me lembre, os primeiros contatos foi com filmes mesmo. Não cheguei a ter bonecos, nem ver desenhos ou HQs da época, mas acho que deve ter sido na adolescência ou um pouco antes, talvez, na época de SBT, tela de sucesso, Cine Espetacular, e tinha uns filmes meio cavernosos do Batman, analisando hoje, né, com meu olhar crítico. Antes eu achava muito lindo, muito maravilhoso. Aquele pinguim com olho fundo, com narigão, com a cara parecendo um defunto, mas enfim. E alguns outros filmes de Batman e Robin também. Mas nunca estudei tanto a fundo, nunca fui atrás tanto a fundo assim de coisa da DC. E eu creio que foi o primeiro contato. Depois disso, alguns outros filmes de Cavaleiro das Trevas e tudo mais. Bom, julguem-me o quanto quiserem, mas eu sou fanboy da DC. Então, DC pra mim é melhor que Marvel, então sou muito fanboy do Batman. Eu conheci o Batman na Tooncast, não sei se vocês lembram lá, antigão, que tinha aquela série animada do Batman, da Liga da Justiça. Então eu conheci lá, e eu tive um dia, meu pai tava passando pela sala e ele viu, e ele disse que era um
um dos desenhos que ele assistia quando era pequeno, que era o Batman. E tinha aquela série de televisão bem antigona do Batman, que era com Adam West. Então, essa série, meu pai assistia e ele falava, tu tem que assistir, tu vai gostar. Aí eu fui assistir e, bicho, eu adorei muito. Ela tinha meio que uma sátira, né? Aquele Batman gordinho, com aquela roupa colada que mostrava que ele estava extremamente fora de forma. Aquele Robin que tudo dele era santo alguma coisa, aquele bordão dele que pegou. E foi assim que eu comecei. Aí, daí foi Batman pra dentro. Filmes, HQs, séries. E assim que eu mergulhei nesse universo. Só quero deixar aqui explícito que não temos problemas com decenautas. Temos pena. Porque é uma vida difícil. É nada, cara, é nada. Se você... É difícil se você focar nas coisas erradas. Aí é difícil, cara. Mas se você for ver, é até uma vida mais fácil. Porque, por exemplo, se o cara é Marvete, ele é obrigado a assistir e acompanhar algumas coisas ruins. Porque senão ele perde o todo, entendeu? Afinal de contas, tudo acontece em Nova York. Agora, se você é decenauta, você, por exemplo... Você só acompanha a coisa ruim, porque realmente o que tem. Você é louco! Você acabou de falar bem do Batman. O Luiz não bate bem, não. Brincadeira, eu tô falando dos filmes ultimamente da Warner. Não, os filmes da... Mas tem filmes bons, que nem esse Batman. O pessoal falou muito bem do Aquaman. Eu achei o Homem de Aço um bom filme, e os outros não, né? O Zack Snyder pegou a mão violenta. Não cite, vamos, por favor, não cite esses dois nomes neste podcast. Continuemos, pois não quero saber. Ai. Tá bom, Marcos, fala aí, como é que você conheceu o Batman? Eu conheci o Batman na minha juventude, né? E eu conheci através... Na verdade, não foi nem de quadrinho nem nada, mas por umas estampas de camiseta, né? E aí o personagem em si me chamou muita atenção. Que na verdade o Batman hoje pra mim é o melhor personagem heróico que tem de todas as franquias, não só da DC, mas da Marvel também, enfim, englobando tudo que é herói, né? Pra mim o melhor sempre foi o Batman, né? E aí daquela estampa eu fui buscar os quadrinhos e depois os jogos e tal, e assim que eu conheci o Batman. Bom, uma coisa que a gente percebe que foi comum a quase todos, né, com exceção do Marcos, que lembra como que ele conheceu, é que o Batman é um personagem tão assim espalhado, tão incrustado na nossa cultura, que a gente nem lembra direito como é que a gente conheceu. Eu também estava tentando me entender quando que tinha sido realmente que eu tinha conhecido o Batman, e eu não sei se foi nesse desenho antigo dos Super Amigos, que é um desenho da década de 70, que tinha a galera e tinha o Batman junto, ou se foi na série do Adam West, ou se foi de outro jeito, eu não lembro, cara. Mas assim, o que mais me marcou foi a série do Adam West, que eu assistia quando era criança. Série clássica, Adam West gordinho, com o Robin lá falando Santa Catarina, Santa Ignorância, não sei o quê. E os caras andando, eu achava sensacional, eles escalando o prédio. Cara, era uma série assim, e os balões, quando eles davam um soco nos inimigos, cara, era uma série maravilhosa. E um episódio assim que não vai sair da minha memória é quando o Batman espanta um tubarão com um spray de espantar tubarão. Velho, que série sensacional. Então assim, a gente até vai falar um pouco mais sobre ela, né, se der tempo, mas eu achava muito legal o Batman, né, aquela coisa meio esquisita, aquele personagem meio engraçado, e depois vendo um personagem profundo que tinha perdido os pais, e quanto mais você vai se aprofundando no personagem, conhecendo ele melhor, é muito interessante como ele dá margem para muita construção, para muita reflexão, e isso sempre foi um negócio que eu achei legal no Batman. Então, o Batman acho que é um personagem que acaba chamando a atenção de muita gente, porque, é um homem morcego. Assim, você poderia usar outro animal, né? Você poderia usar, sei lá, o homem-leão, não sei, o homem-chita, né? Poderia usar, você tem o super-homem, né? Você poderia usar outras coisas, tem um Lanterna Verde. Não, os caras me usam um homem-morcego e viram um dos maiores heróis de todos os tempos. É um negócio bizarro por si só, mas que acaba dando muita profundidade pro personagem para você poder trabalhar, e acaba sendo um negócio bem interessante, né? Sem
conseguem idolatrar o personagem, mas é um negócio assim que acho que chama atenção por causa disso, né? Por esse lado assim meio diferentão, e é dark, mas ao mesmo tempo ele é justo, honrado e profundo. Então acho que isso que acaba fazendo com que muita gente, como o Marcos, por exemplo, ache o personagem mais interessante, heróico, né, entre todos os universos, e realmente ele chama bastante atenção por isso aí. E eu acho, André, que é isso que prende a gente ao Batman até hoje. Porque quando a gente é mais novo, a gente tá só curtindo aquela animação, o desenho, as lutas, mas quando a gente vai crescendo e vai olhando pro Batman agora mais com dilemas pessoais, com dificuldades, a gente começa a olhar pro Batman, ver um super-herói que é um homem, que tem suas dificuldades, suas lutas internas, sabe? Humaniza muito o Batman. E às vezes a gente se identificar com isso e também refletir muito sobre esses dilemas morais. Eu acho que o Batman, para mim, hoje é um dos super-heróis que eu mais gosto por conta disso. Por conta dessa profundidade moral que ele traz. Que faz a gente refletir sobre vários pontos da nossa vida. Deixa de ser só um desenho legal, recheado de muita nostalgia, e também agora me traz para reflexões sobre dilemas morais da nossa vida, porque a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre Gotham, né? Mas Gotham é uma personificação muito exagerada da sociedade que vivemos hoje, muitas vezes, sabe? Então, a gente pensa muito sobre, reflete muito sobre isso, vendo Batman. O que é, Robin? Cansado, tonto. Eu tenho um preceito esquisito, Batman. É como se um batedor de ovos dançasse na minha cabeça. Bom, gente, pegando o gancho do Jamerson, vamos falar um pouco sobre o panorama, né? Sobre a história em si. Eu não sei se pra vocês foi tanto quanto eu, né? Mas as histórias do Batman que eu assisti, os filmes e tudo mais, os outros, são muito discrepantes dessa história em si. Tanto sobre o personagem, o enredo dele em si, trazido de uma forma diferente, e o contexto também em Gotham. Então, queria que vocês me dissessem, e eu dissesse pra galera que tá assistindo o episódio, um pouco sobre Gotham, como funciona, como eu enxergo. É uma cidade tem muitos vilões, digamos assim, muitos criminosos, e nesse contexto que o Batman foi criado através de uma história específica dos pais falecerem e tudo mais. Só que nesse filme eu achei diferente a trama, né? Como foi organizada, como foi mapeada e como mostraram o contexto de Batman. Pra mim foi um contexto muito diferente. A gente comentou, né, um pouco sobre a questão do Batman ser um herói mais diferenciado, assim. E Gotham é uma parte principal disso, né? Eles tentaram fazer muitas vezes isso com outros heróis. Mas o principal do Batman, pra não tentar dar uma volta tão grande, eu acho que ele tem muita coisa ao redor dele. Sim. E as coisas que estão ao redor dele são bem desenvolvidas. Então os vilões do Batman são bem desenvolvidos. A história por trás dele é bem desenvolvida. Os companheiros que ele tem pra ajudar quando tem são bem desenvolvidos. E a cidade que ele tá é bem desenvolvida, né? Se você pode ver na própria DC mesmo, que às vezes não conseguem fazer isso tão bem. Eu amo Flash, mas eu acho o Central City e os vilões do Flash muito fracos, assim. É até angustiante, porque às vezes você vê que eles, principalmente agora, até na série da CW, né? Mas a gente vê que, tipo, eles pegam velocistas pra lidar contra o Flash. O Batman, você sempre tem desafios diferentes, né? Pra lidar com isso. E Gotham é um reflexo, tipo, extremo de toda essa complexidade. Porque você mostra uma cidade que tá caótica, no sentido de que tem vilania e crime desenfreadamente, mas você tem uma classe de pessoas extremamente ricas que estão conseguindo viver ali, mas você também tem um grupo policial que tenta lidar com toda essa criminalidade que não é comum, mas você tem uma polícia que é corrupta. Então, tipo, parece a decadência realmente total da sociedade ao extremo, como alguém citou aí já, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então eu entendo isso. É um pouco difícil de lidar, mas realmente às vezes eu fico pensando e associando um pouco com a minha cidade e vendo como é angustiante. E até num universo onde nós podemos ter super-heróis, faz todo sentido. E que uma cidade onde exista tanta injustiça, tantas situações em que você se sente impotente e, sabe, angustiado por ver aquilo que está acontecendo com o lugar que você cresceu, você não fazer nada. Então é natural que dali surja um herói. Então Gotham é o cenário talvez perfeito para criar o Batman. E não só ele, mas também outros, né, que vão surgir a partir dali.
Gotham é um personagem, né, cara? Isso que é doido, né? A cidade é um personagem do Batman, né? Eu imagino, o Marcos é ilustrador, eu imagino que acaba dando muitas opções na hora de você transformar isso em arte, né, Marcos? Porque aí você tem algumas opções de Gotham que parecem mais uma cidade grande dos Estados Unidos, como Nova York ou Chicago, mas tem outras opções que, assim, misturam um pouco um troço meio medieval, um negócio meio lúdico, com uma cidade grande, moderna dos séculos 20 e 21. Então eu acho que para trabalhar o traço deve ser algo muito interessante você conseguir ter uma cidade como um personagem, né? Tanto com as suas virtudes, quanto também com seus defeitos. É interessante isso que a gente está falando, porque assim, além dos traços, eu também escrevo quadrinhos, né? Então a maioria dos meus quadrinhos eu que fiz o roteiro e os desenhos, né? Eu tenho hoje 32 quadrinhos lançados. Então, assim, uma das coisas que vai prender o leitor, né, que vai fazer com que a sua história ganhe força, na verdade, vocês falaram duas coisas-chave, né? A questão da cidade, você pode ver que o nosso amigo falou que ele retrata muito a cidade onde ele mora, enfim, né? Ele consegue enxergar isso. Isso a gente chama de criar a empatia do leitor, né? Assim como em qualquer lugar a história do Batman ela se encaixa no mundo, né? Mas quando nós vamos começar a escrever um quadrinho, que inclusive tem um livro muito bom que fala disso, vocês que estão nos acompanhando, eu sugiro muito que busque esse livro que se chama A Bíblia do Roteiro de HQ, né? Esse é um livro excelente para quem quer começar a escrever quadrinho. E um dos pontos principais quando nós começamos a escrever quadrinho, né, não é pensar no herói em si, mas sim aonde a história vai acontecer. O universo ele é tão importante ou mais importante do que o próprio herói, né? Então, o grande segredo do Batman, você pode ver que se tirar o Batman de Gotham, qualquer outro super-herói vai funcionar dentro de Gotham, qualquer que seja o poder dele, porque o grande forte é Gotham City, né? Esse é o cenário ideal para que o personagem em si ganhe força. Então, o grande personagem da história, como você mesmo disse, que é um personagem, é a Gotham City. A Gotham City, na verdade, ela é o grande forte e é o personagem central de toda a história do Batman, né? É claro que assim, aí nós vemos a jornada do herói, né? Aquela famosa frase que todo mundo já sabe, que é a jornada heróica, né? A fórmula Marvel e DC aí, que é o que faz o Batman ser quem é, né? Os desafios que ele encontra dentro de Gotham City e tal, e tornam ele quem ele é. Isso tanto é verdade que o cenário em si, onde o personagem está, ele é muito mais importante do que o próprio personagem, como nosso colega acabou de dizer. Como o Flash em si, ele tem um personagem excelente, né? Com o velocista, nós temos histórias velocistas aí muito boas, mas você pode ver que a localidade onde eles vivem, ali o personagem central, que é aonde está acontecendo a história, ele não é tão convincente como a própria Gotham, e aí o personagem acaba entrando no looping de entrar como segundo plano. Então eu acredito, não só acredito, mas como nós podemos ver, que o grande sucesso da DC é através desse universo, né? Como eles mostraram Gotham City, como o herói ele se transforma dentro dali de Gotham City, né? Uma coisa que eu acho legal no Batman é que quando você, como você falou, você tira ele de Gotham City, ele perde força. E sempre as histórias em que Batman é colocado na Liga da Justiça ou em outros supergrupos, ele perde um pouco da força. Só quando eles trazem, parece que um pedaço de Gotham pra dentro do Batman, isso funciona muito bem nas animações aí, algumas animações da Liga da Justiça, você traz, parece que um pouco de Gotham, um pouco daquela coisa taciturna, aquela coisa sombria de Gotham, mas que ao mesmo
mesmo tempo tem vida, né? Que é uma coisa própria, como o Luiz falou, de uma cidade grande, de uma cidade cosmopolita, que tem os seus contrastes, as suas diferenças. Quando você coloca isso um pouco no Batman em outros conteúdos aí da Liga da Justiça e outros grupos, aí você tem um Batman mais interessante, um negócio mais legal. Mas quando você tira isso, cara, perde a força do personagem, né? Perde o negócio. Mas eu entendo que acaba sendo uma simbiose, porque também não dá pra imaginar uma Gotham City sem um vigilante do jeito que o Batman é, né? Ele é um vigilante rico, quer dizer, ele faz parte da elite da cidade, só que ele não se conforma. Como que a cidade tá, com seus contrastes, com a sua violência, com a sua corrupção generalizada. Ele é genial, ele é um gênio. Ele tem uma marca, uma cicatriz muito grande, mas ele é um gênio até na maneira como ele lida com isso, e não tem poderes. Isso é muito interessante você ver numa cidade grande, né, Jameson? Você vê um cara sem poderes que consegue fazer tanta coisa e lidar com os problemas do passado dele da maneira como ele lida. Eu acho que acaba sendo uma simbiose aí entre o Batman e Gotham City, apesar de um não sobreviver muito bem sem o outro. E é legal a gente ver que Gotham pede um vigilante no formato que Gotham é. Então você vê que o Batman é um vigilante muito como Gotham precisa. Sombrio, a parada mais dark, sabe? Mais nebuloso. Eu gosto de uma definição de Anton Burst, que foi um diretor de arte do Batman, e ele fala que a definição de Gotham que eles queriam passar era como se o inferno ele tivesse emergido nas ruas. Ô, louco. Sabe? Pesado, né? Ele nunca pegou o metrô à tarde, senão teria tido outras ideias. O trem da luz, meu amigo, indo lá pro ABC, cara, aquilo lá, ali surge um vigilante. Ali surge um vigilante. Já vi palhaço, já vi gente fazendo charada. Tem de tudo. Vocês acham que Gotham cria aqueles vilões loucos? Porque assim, Gotham parece ser uma cidade meio louca. E aí, qual que é o resultado? Você tem uns inimigos loucos, né? Até que é interessante quando você lê, por exemplo, o Batman Ano 1, que é a HQ do Frank Miller, que você vê surgir da corrupção a loucura. E aí você vai... Eu acho que o Batman Begins também retrata muito isso, né? É daquela coisa, daquela cidade que vai tornando um pouco as pessoas insanas. Vocês acham que é Gotham que torna as pessoas insanas, ou as pessoas insanas que tornam Gotham, às vezes, um pouco insana? Olha, eu acho que assim, como eu falei do próprio Batman, que tipo, Gotham era até natural surgir o Batman, da mesma maneira é natural surgir essas pessoas, porque é a maneira que as pessoas respondem a algo da sociedade, isso na nossa vida também. Da mesma maneira que nós, às vezes, temos situações que são catastróficas e horrorosas, e dali surgem pessoas querendo fazer o bem e o mal, em Gotham eu acho que é o mesmo princípio. A injustiça é tão grande, tudo assim, que tipo, a reação das pessoas é essa. É abraçar aquilo e reagir aquilo de uma maneira ruim, sabe? Ao longo do tempo, se a gente for analisar, né, historicamente as HQs, eu acho que depois é uma consequência de Gotham é assim, então vamos ser assim, tem um Batman, então começou a palhaçada. Mas se a gente pegar os vilões originais, o início ali, é isso, é consequência da cidade caótica criando essas pessoas. E se a gente olha melhor assim para os heróis, né, a gente vê que eles são fruto de duas consequências. Ou da loucura e insanidade de Gotham, ou da grande corrupção e daquela máfia de Gotham, né? A gente tem heróis, Deus me livre, vilões aí como o Pinguim, como essa galera que foi muito pro lado da máfia, né, e tornou-se um vilão por conta disso, e outros que foram mais pela insanidade e loucura de Gotham, como o Coringa, como a Arlequina, como o Charada, sabe? Gente que ficou louco pela loucura de Gotham. E se a gente volta um pouquinho, e a gente vê o filme do Coringa, bicho, quem assistiu viu o quanto o Coringa ele é um fruto de Gotham, sabe? Coringa é um produto do meio, mesmo assim. Tanto é que no filme muitas vezes ele fica, meu irmão, esse bicho, ele tá certo em ser assim mesmo, sabe? Olha o que ele tá sofrendo, olha o que ele tá passando. O filme até nos deixa essa sensação de que ele é um fruto do meio e ele pode ser assim por conta do meio dele. Eu acho que se a gente pudesse definir um grande vilão em toda a série do Batman, o grande vilão é Gotham.
Ô, louco, o grande vilão Com é certeza. Gotham. É isso aí, Bom, Marcos? Eu vejo que não é a estrutura física da cidade, né? Porque se a gente vê o que move, não é a cidade em si, mas são todas a cultura, né? Então eu acho que o grande vilão seja a cultura, né, daquele local. É que transforma as pessoas naquilo que elas são, né? Ou que realmente está ali. Então a gente vê isso acontecer nitidamente em Gotham, né? A cultura daquele local corrupto fazem a pessoa externar aquilo que está dentro dela. Por exemplo, assim como o próprio Coringa, né? Se nós formos olhar, o Coringa, embora ele tenha ali passado por todas as situações a qual ele passou, a gente vê outros personagens passando pelas mesmas coisas, mas tendo escolhas diferentes, né? Caminhos diferentes. Isso também reflete muito na nossa realidade, né? Que é a gente, pessoas que passam pelas diversas situações, às vezes situações parecidas, mas aí cada um escolhe aquele caminho. Eu vou falar assim, bem particular mesmo, eu me identifico muito com a história do Coringa, né? Os meus 12 anos de idade, eu passei por um estrupo, eu tive envolvimento com drogas aos meus 12 anos de idade, depois disso que aconteceu, e ao longo dos anos eu poderia ter me tornado um Coringa, mas eu vi que era opção de escolha, né? E é isso que traz a vilania, né? É a escolha, né? É claro que assim, falando quadrinhos, e sempre vai existir, né, histórias, sempre vai existir aí o cara que vai optar pelas escolhas, né, que levam as atitudes daquele personagem. Enfim, então eu vejo que não é a cidade em si, mas é a cultura que gira em torno daquela cidade. E aí falando o quadrinês, né, quando nós estamos escrevendo o roteiro para quadrinho, uma das coisas que nós pensamos e precisamos fazer, quando você está fazendo um quadrinho, quando você está montando o roteiro do quadrinho, a primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo, né, que está escrevendo ali, é aonde vai se passar, né? Aonde que vai se passar ali a história? Qual que é a história? A segunda pergunta, e é de suma importância, qual é a cultura que gira em torno daquilo, né? Então, assim, a cultura, o aspecto cultural, ele é tão importante que formam a cidade e o que gira em torno daquela história, daquela ficção. Uma coisa que eu acho, você falou um negócio assim muito interessante sobre escolhas, e quando a gente pensa a respeito de escolhas, o fato é que todo mundo vai passar por problemas na vida, alguns por problemas um pouco mais leves e outros por problemas bem mais graves, que foi o teu caso, né, Marcos? Eu também tive experiências ruins na minha vida, com muito bullying quando eu era pré-adolescente, adolescente, mas eu nunca tive um caso como o seu, né, que passou por uma violência tão grande como essa. Mas o que é fato é que a gente sempre vai ter oportunidade para poder sair desse buraco. E aí você me lembra um pouco daquilo que o Coringa fala com o Gordon no conhecidíssimo A Piada Mortal, a série do Alan Moore, em que ele tá tentando fazer com que o Gordon se torne mal. Porque ele falou, para você se tornar um Coringa como eu, basta um dia ruim. Só que o James Gordon fala, não, eu posso ter uma reação diferente ao dia ruim. Não é exatamente essa palavra, mas ele fala, o contexto é esse, né? Eu não preciso reagir da maneira como você reagiu, depende muito mais da sua reação. E aí eu lembro de uma frase que é muito famosa, que é muito conhecida, talvez todo mundo já tenha ouvido aqui, mas é uma frase que às vezes acaba sendo mal compreendida, mas que ela é muito boa, que ela diz o seguinte: o justo viverá por sua fidelidade. E ela começa assim: o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Essa frase está no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, e essa frase fala um pouco a respeito dessa questão da escolha, porque esse personagem da Bíblia, Abacuque, está lidando com uma cidade violenta, e ele está pedindo para Deus, acaba com essa violência, e aí Deus fala, eu vou acabar trazendo gente muito ruim para destruir essa cidade. Só que Abacuque fala, não faz isso, né? Como é que você vai fazer esse negócio, vai trazer pessoa ruim para acabar com a coisa ruim, né? Como é que isso funciona? E aí a resposta de Deus para ele, olha, fica tranquilo
que quem é justo vive pela sua reação à injustiça, ou seja, pela sua fidelidade, apesar dos problemas, apesar das coisas ruins que acontecem, que é o seu caso, né, Marcos? Um momento da sua vida você escolheu a justiça, você escolheu o lado da justiça e é o que fez o Gordon, né, nos quadrinhos ou nas séries, né, fez o Bruce Wayne também, e eles escolheram o lado da justiça e são escolhas que nós temos a partir da reação às coisas ruins que acontecem com a gente. Então as coisas ruins vão acontecer. O que importa é como nós vamos reagir a essas situações e estar do nosso lado, reagir para a justiça ou abraçar o lado negro da força, para usar Star Wars, abraçar a maldade, abraçar o lado sombrio. Mas a justiça, apesar dos seus problemas, do seu caminho árduo, sempre é o que vale a pena no final. É o nosso Batman aí. Why so serious? Why so serious? Why so serious? Estação Central. É isso, senhores. Estamos de volta com esse quadro maravilhoso, este momento para podermos falarmos. É a Bate-Estação, quer dizer, Estação Central. E aqui você sabe, você fala conosco e nós nos comunicamos com vocês. E podemos falar por onde? Por qual e-mail, André Castilho? viajandoporterrasdistantes@gmail.com. E também nós temos nossas redes sociais. Felipe Vieira, onde eles podem nos perturbar, nos enviar, nos cutucar. Não, pera, cutucar não. Mas você entendeu a mensagem. No Instagram, Viajando por Terra Distantes, e no Twitter, Viajando TD. Galera, faça a função lá, tá? Curta, compartilha, ajuda a gente, tamo junto. É isso aí, ó. A gente tá... a gente já chegou a 100 seguidores no Instagram, ô Felipe? Chegamos em 94. Então falta 6, vai lá que a gente ganha coisa, a gente consegue melhorar o nosso Instagram. Então entra lá, né, no Viajando por Terras Distantes, e agora eu quero dar oportunidade para os nossos queridos Marcos e Jamerson falarem também aí das suas redes sociais, começando pelo Marcos. Marcos, qual é o seu trabalho? Você falou aí que tem vários quadrinhos, várias coisas publicadas, inclusive o Marcos nem vai continuar com a gente no programa, mas fala aí, Marcos, como é que o pessoal encontra você, o teu trabalho, aquilo que você faz, que inclusive tem sido destaque, tá muito legal. Fala aí pra gente. Bom, legal, obrigado pela oportunidade aí, a gente fica muito honrado, eu falo a gente porque eu creio que eu e minha família, a gente fica honrado com esses convites de estar participando em programas tão importantes quanto o de vocês. O pessoal pode me encontrar nas redes sociais, a Comics GR, né, na verdade, que é um selo editorial e também de produtoras de quadrinho. Então no Instagram, Guerra dos Reinos, Facebook, Guerra dos Reinos Arte, e na Twitch, onde eu diariamente ou às vezes uma vez por semana, é bem esporádico mesmo, eu estou ali compartilhando o processo criativo, dos trabalhos que eu estou envolvido. Além dos quadrinhos, tenho outras produções como games, né, animações. Então aí lá na Twitch TV Comics GR, você pode procurar como Comics GR. Você consegue acompanhar ali como que vem acontecendo com o processo criativo dos meus trabalhos. Você também encontra alguns trabalhos meus pela editora 100% Cristão, também pela nossa loja virtual, que é www.comicsgr.com.br. Eu também criei uma plataforma stream para incentivo de leituras de quadrinho. Então você consegue ler quadrinhos gratuitamente aí não de produção, mas também de produção de outros artistas do Brasil todo, que o site é comicsbookgr.com.br, mas se for difícil de encontrar, pela própria loja comicsgr.com.br, lá em cima, no cabeçalho, tem ler quadrinhos gratuito. É só clicar lá que você é direcionado para a plataforma para fazer a leitura. Que hoje tem uns 20 quadrinhos gratuitos lá,
Todo mês a gente está tentando subir pelo menos 2 quadrinhos para leitura. Nós temos aí na lista já para subir mais de 40 quadrinhos, todos eles com o nosso nicho, a nossa visão. Então eu creio que é um algo para abençoar todos aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e tamo junto aí. É nóis, Marcos. Valeu, cara. Jamison, suas redes sociais, mano. Então, depois do Marcos, eu tô até com vergonha de falar de mim, né? O cara é o Batman do Brasil. Meu irmão, o cara... Marcos, sou seu fã já, viu? Já lhe segui no Instagram aqui. Bom, se quiser falar comigo, trocar uma ideia, meu Instagram é Jamenson Alves. Meu nome é estranho, então é Jamenson Alves. Então, chega lá, a gente dá uma conversada, trocar uma ideia sobre o Batman ou sobre outras coisas. Vou jogar ele na fogueira, hein? Ele tem um Instagram com textos bonitinhos, mas ele não quis informar. Sério, dê a deixa. Ó, gente, vamos prestigiar aí os artistas e os escritores nacionais. Então a gente faz questão de trazer. Já trouxemos o Sam Clare, do doutrinador lá, é Leandro Cunha ou Leonardo Cunha? Sempre esqueço o nome do cara. Mas o pessoal aí agora, aqui o Marcos. Então, poxa, vocês estão de parabéns, vocês são guerreiros, admiro. Eu vi lá, a arte do Marcos é bem legal, vale a pena dar uma conferida, pessoal. Então, acessa lá no Comics e tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom, a gente falou bastante aqui a respeito de Gotham City, a respeito até um pouco dos vilões, mas pra gente entender um pouquinho mais os conceitos do Batman, não dá pra falar de Batman sem falar de morcegos, certo, pessoal? Você tem medo de morcego, Felipe? Bom, até então, o único morcego que eu tive acesso próximo foi minha mãe, que tava no banho um belo dia. Calma, peraí. Ô, louco, cara! Do nada, e simplesmente ela matou ele, tacou ele dentro do sanitário, deu a descarga e adeus. Então, cara, eu nunca cheguei nem a ver um, né? Pô, acho que é um negócio bem exótico, não é mesmo? Mas aí, eu fui sua mãe é um morcego que eu coringa. conheço, então não posso dizer que eu tenho medo. Não, peraí. Não, o bicho pegou aqui. Você falou de um jeito que eu achei que sua mãe era o primeiro morcego que você conheceu. Então não foi. Não, peraí. Ai, sua mãe é um vampiro. A mãe de Felipe é o Batman? Acho que ela é a nova Bela, não é mesmo? Não, ela matou um morcego, então ela é o Coringa. Exatamente. É verdade. Esse Coringa tinha que ter tentado fazer isso, né? Dar uma descarga no Batman. Tá aí a solução esses anos todos. Oh, Jesus. Acho que alguém não tá aguentando. Acontece, gente, é isso. É a vida. Achei peculiar a pergunta de André Castilho, assim. Tudo de mim né? tem que ser Eu fiquei peculiar, imaginando se né? quando gravarmos de Homem-Aranha ele vai perguntar: vocês já conheceram aranhas? Não dá pra repetir. Você sabe que não rola assim. A gente faz outra, né? Já conheceram lagartos, né? Não sei, polvos. Mas é que é verdade, né? Porque eles lutam contra outros animais. Então, por exemplo, o Batman luta contra pinguim. Ele também tem um crocodilo contra quem ele luta. Só que ele não luta com... o resto não, né? Coringa, Vagalume. Charada. Mas tem Mulher-Gato. Vagalume também. Mulher-Gato. Que... Contra a Cara natureza. e Vagalume eu não cheguei a ver, não. Os outros sim, mas Jacaré e Vagalume foi novidade. Como é que é? É jacaré ou é crocodilo o nome do vilão, o Jameson? Não, Não lembro agora. Ou é lagarto não é mesmo? Crocodilo. É crocodilo, eu acho que é crocodilo. Crocodilo, não é jacaré, mas eu achei que na verdade É crocodilo. Crocodilo o nome dele. É crocodilo. Enfim, o zoológico, né? O cenário do Batman. Não, mas assim, o estranho é o morcego, né? Essa semana eu tô ouvindo o podcast do Batman, inclusive... Podcast não, desculpa. Podcast, o Batman tá fazendo um podcast agora. Mas Tô ouvindo o audiodrama do Batman. Mas é distribuído por podcast, ué. É que é meio estranho falar podcast do Batman, parece que fala, olá, agora. Tá ligado? É meio esquisito, assim. Mas eu tava ouvindo o audiodrama e lá tem uma frase que alguém fala, eu não lembro quem, mas ela fala assim que Gotham é todas as histórias de terror, todas as histórias que sua avó conta, só que de verdade. No esgoto tem um crocodilo mesmo. Os palhaços são assassinos, sabe? Então, a cartela de vilões do Batman é sempre sim, essas coisas bizarras que na verdade são reais. Caramba. Até mesmo um homem morcego, porque mal ou bem a gente se
analisar aqui, muitas pessoas em Gotham têm medo do Batman também. Sim. Então ele também é uma figura, sabe, meio tenebrosa de Gotham. Então o morcego representa bem isso, né? Inclusive tem um vilão do Batman que é um morcego, que é um doutor que ele faz experiência com morcegos e ele se torna literalmente um homem morcego. É verdade. O morcego humano. Morcego humano. É isso aí. Mas o que é. Mas isso tá bem claro no Batman Begins, né? O filme lá do Batman Begins, que a ideia dele foi justamente causar medo nos vilões. Eu não conheço muito dos quadrinhos, mas a ideia dele era causar medo nos vilões, então o morcego foi algo perfeito, porque era o medo dele, por causa de um trauma que ele passou. Por isso que eu perguntei pra vocês a respeito de morcegos, que acaba sendo algo importante, né? Gotham é uma cidade com morcegos, a escuridão traz essa referência dos morcegos, então o morcego acaba também sendo um elemento importante nesse órfão traumatizado que é o Bruce Wayne, que precisa lidar com esse medo, Jameson. Só queria comentar um negocinho antes do Jameson falar, que tem mais uma frase que é do novo filme também, que ele enfatiza muito essa questão do medo, né? E ele fala assim, eu não posso estar em todos os lugares, mas o medo é minha maior arma, né? Muito bom. Então isso é a principal. Então, a gente vê a primeira cena ali, que é meio como se fosse um flashback dele caindo no poço, né? Aqueles morcegos rodando ali. E aquele é o primeiro momento, o primeiro passo que começa a gerar o Batman, o grande medo dele, o grande trauma dele, que ele transforma o seu grande trauma no seu aparato de justiça, né? Nas suas vestes e tudo mais. Então, é como se ele pegasse o medo dele, que ele não deixa de ter, e que ele transforma aquilo ali para passar para os outros o mesmo medo que ele teve, sabe? E ele tem esse de passar o Batman como algo sombrio, como algo que dá medo, sabe? Pra galera. Tanto é que os menores vilões, né? Não esses que enfrentam ele, mas cara a cara, quando vê a silhueta dele, somem, né? Correm de medo, porque ele passa medo e ele se apodera disso, do medo. O medo pro Batman é um instrumento. Então é um grande instrumento também de controle de Gotham, é o medo. E, né, não sei, eu não tive tantas relações com o morcego, mas se tornou algo meio místico pra mim também, o morcego. Porque você tem a questão do vampiro, obviamente, que já traz uma questão de temor, né? Porque o vampiro é retratado como uma criatura das trevas que vai tomar o seu sangue, então dá medo. Mas ao longo do tempo, né, tendo essa experiência com o morcego, tendo essa experiência com o vampiro e depois o Batman, você começa a reparar nessas pequenas coisas, né? Então eu queria ficar vendo o morcego por aí. E você não vê morcego em qualquer lugar. Então também tem essa questão, que você só vê ele voando por aí. Então aqui em São Paulo, às vezes onde tem árvores frutíferas, você de noite consegue ver, os morcegos só voando, assim, só fazendo o rasante, né? E você não consegue ver eles, sabe? Então é algo que tá bem interligado com o Batman. Que você vê a sombra, você vê a silhueta daquilo, mas você nunca vê realmente aquilo, sabe? E o medo, eu acho que é uma ferramenta fundamental que é utilizada no audiovisual, em livros, em podcasts, em todo produto assim que eles tentam fazer o medo. O melhor medo é o medo desconhecido. Muitas vezes é melhor você não falar o que é, causar a expectativa daquele medo, deixar o medo da pessoa ser personificado no que ela está criando daquele medo, do que falar, não, era o tempo todo um bicho-papão dentro do armário. Embora o bicho-papão também é meio que isso, né? É o medo de cada um. O medo, ele normalmente se manifesta justamente no desconhecido. Então você tem muito medo daquilo que você não conhece. Quando você passa a conhecer alguma coisa, o medo diminui. Por isso que muitas pessoas dizem que uma das grandes maneiras de você enfrentar o medo é você desconstruir a imagem daquilo que você tem medo. É claro que o medo tem um lado positivo de você se afastar do perigo, daquilo que pode te causar um mal. Aliás, acho que é algo bom pra gente discutir quando a gente for falar de Stranger Things, que ele discute isso na segunda... acho que na segunda ou na terceira temporada, acho que na segunda temporada. Então o medo ajuda a gente a se afastar do mal, mas ao mesmo tempo existe aquele medo que é fundado no desconhecimento. Ele é baseado no desconhecimento. Aí você precisa conhecer melhor para que esse medo possa ou ser justificado ou ir embora. É algo que o Batman fez com o morcego. Outro conceito que eu acho louco no Batman, eu não sei se você percebeu isso, Felipe, naqueles conteúdos que você pôde pegar, é a questão da justiça ou da vingança. Eu citei a frase no começo, que é uma frase que o Batman fala pro filho dele aí na nova continuidade que tem, o Damian Wayne,
é justiça, não vingança, porque o Damian foi criado por um vilão, o Ra's al Ghul, que tá acostumado, ele é o chefe da Liga dos Assassinos. Ele quer trazer fazer um novo mundo, mas a partir de uma visão muito violenta. E aí Batman fala, olha, não é vingança, é justiça, Felipe. Então, não sei se era uma dúvida minha também, e até ele joga essa bola pra vocês e perguntar como é que vocês enxergam. Eu consegui ver uma profundidade maior, né, nesse filme em específico, principalmente nessa parte de justiça e vingança. Naquele momento que ele tá com o mordomo, tá acidentado, né, ele tá no hospital e tal. E aí ele soube a história do pai, digamos assim, por um lado, por uma versão que seria do lado do vilão, que contou um pouco mais cedo, e depois ele soube do mordomo, que é meio que a espécie de pai, né, que ele tem, digamos assim. Então, ali ele já é uma bifurcação da vida dele, digamos assim. Antes ele tinha muito mais, na minha percepção, né, um pouco mais de raiva e tudo mais, e queria se vingar. Mas ali ele girou chavinha, tanto que ele usa isso de argumento pra a mulher gato do filme, que ela também tava com a intenção de vingança, de matar os vilões e tudo mais, tarará, e ele faz ela mudar de opinião ali. Então eu consegui ver a profundidade nesse filme em específico, comparado aos outros, que é muito diferente, né? Muito discrepante. E fora que nesse filme também não se é evidenciado tanto assim a história em si da morte do pai, que é um marco, né? Que normalmente sempre é retratado nos filmes do Batman, sobre os morcegos em si, né? E, de certa forma, pra mim, foi algo que deu mais... a parte mais humana do Batman. Até eu tinha falado com o André, acho que essa semana no backstage aí, sobre ele ser um cara que também bate e também apanha, né? Porque nesse filme também eu vi muito disso. Nos outros já é um cara mais heróico a ponto de que ele não apanha tanto assim. Nesse mostra esse lado humano. Ele luta contra a justiça, ou luta contra a vingança e tenta retratar um pouco sobre a justiça e tudo mais. Então isso pra mim também foi um ponto muito positivo, né? Ele foi um Batman bem fiel, né? Essa é a verdade, Sim. assim. Foi diferenciado do que a gente tá acostumado a ver, mas assim, comum do que está nos quadrinhos, do que tá nos jogos, inclusive. Ele tem bastante da série Arkham, inclusive, assim, dos jogos, né? E isso é importante, essa profundidade. Esse Batman, ele é inexperiente ainda. Ele tá longe de ser digno, sabe? De ser o maior detetive do mundo, de ser um grande artista marcial, de um dia ter aquela figura do Batman que lidera um grupo muito plural, feito a Liga da Justiça. Ele tá longe de tudo isso. Ele tá apenas no seu segundo ano como Batman. Então, antes de tudo isso, esse Batman ele precisa começar a pegar conceitos como justiça e vingança e torná-los de uma forma mais concreta, né? A gente vê que ele está muito aí nesses dilemas entre justiça e entre vingança. A gente vê que nesse filme ele tem uma visão sobre justiça e vingança no começo que já é diferente no final, porque durante todo o filme ele vai amadurecendo esses conceitos. Então esse filme, para mim, ele é um filme muito introdutório ao Batman, e você vai conhecendo melhor o Batman, vendo quem era o Batman, como ele vai amadurecendo esses conceitos que antes eram muito primários, assim. No final do filme você vê que ele já é um Batman até capaz de aconselhar em relação a esses conceitos de justiça e vingança, que é o caso da mulher gato, né? É uma coisa muito interessante que vocês falaram. O filme mais novo, né? A gente já tá comentando bastante sobre o filme que saiu agora do Matt Reeves, o Batman, mas o legal é você perceber que no desenvolvimento do personagem, ele que foi adotado pelo mordomo, pelo... oh meu Deus, qual é o nome do mordomo? Esqueci, velho. Alfred. Alfred. Ele foi adotado pelo Alfred. Depois ele começa a apadrinhar outras pessoas que também são órfãs. Então ele apadrinha o Dick Grayson, apadrinha o Jason Todd, ele vai apadrinhando. Tem um filme dele que acaba formando a Bat-família, é uma animação que fala a respeito o nome é Batman Sangue Ruim, e no final ele forma um time dele ali para poder defender Gotham City. Então ele acaba no desenvolvimento do personagem entendendo que não dá para viver sozinho, que ele vai precisar de outras pessoas e que ele vai precisar retribuir de certa forma aquilo que fizeram com ele, né? Adotando meio que outros filhos, mas outros desenvolvimentos vão mostrar que ele tem uma relação difícil justamente, provavelmente, porque ele teve que se virar. Então é um personagem solitário que tenta
guiar outras pessoas, tenta mentorear outros heróis, mas ele nunca consegue ter uma relação fácil, né? As boas histórias acabam mostrando essa relação difícil, mas eu acho interessante no Batman do Frank Miller, principalmente o Cavaleiro das Trevas, né? O Dark Knight Returns, que eles mostram ele apadrinhando um outro Robin, e ele lida diferente com aquele Robin. Ele é muito duro, mas ele tem um pouco mais de misericórdia, então é muito interessante que aparece também esse lance do herói que acaba querendo transmitir o seu legado. No começo ele até falha nisso, mas depois ele vai amadurecendo nesse sentido. Acho que é uma boa lição pra gente a respeito de mentoria, né? A gente deixar o nosso legado pras outras pessoas também. Não, e é perfeito isso que se diz, porque você vê também a mentoria dele evoluindo no sentido de passando pra frente e se tornando o legado dele, passando pra frente e se tornando melhor. Porque o Dick Grayson, ele, em alguns quadrinhos já admitiu, algumas séries, que ele é o maior orgulho do Batman, assim. E o Dick Grayson não tem nada a ver não, desculpa assim, mas ele não segue a mesma linha do Batman. Ele, inclusive, se revolta com o Bruce e vai se tornar um próprio herói, assim, porque ele não concorda exatamente com os métodos dele. Os princípios estão ali. O Batman, acho que sempre quer, talvez, passar isso, né? Você não mata, você é misericordioso, você usa a justiça. E daí pra frente, ele como um pai, né, fazendo a mentoria, ele acredita que o filho vai seguir naquele caminho e fazer a escolha certa, né? Tanto que depois também tem o Jason Todd, e é legal também os passados de cada um, né? O Dick Grayson teve mais ou menos a mesma origem do Bruce, mas ele já teve uma relação diferente com a família dele, de conviver com mais tempo. E a maneira que ele lida com o trauma é diferente. O Jason Todd, ele já tem um passado dele e ele já tá enraizado no que ele acredita. Então o Bruce, ele tem que quebrar, né? E depois o Damian Wayne, que quando veio também, você tem outro, né? Mas o Damian Wayne, ele é um reflexo também do Jason Todd, que ele tá encrustado com as coisas do Ra's al Ghul. E aí que o Batman tem que entrar em conflito não só com a origem dele, mas com a própria teimosia que vem da genética dele. Então ele tem que quebrar de novo alguém e demonstrar que o caminho é outro, né? Mas é muito legal vendo os frutos que ele deixou se formando, né? Você vê o Asa Noturna se tornando um herói, o próprio Damian Wayne depois se tornando um Batman. Então, o legado não quer dizer que vai ser uma cópia, né? Vai ser a melhora daquilo que você já fez. É isso aí. Pra quem não entendeu, Dick Grayson, Jason Todd, Damian Wayne, a Carrie do Frank Miller, todos esses são Robin. Sai desse podcast, porque não sei o que você tá... Você não gosta do Frank... Ah, não, a gente vai falar sobre isso. Não, eu tô falando pra sair do podcast que não sabe que essas pessoas. Porque você tá ouvindo Batman e não sabe que é Dick Grayson, Não sabe não, fiquem aqui e aprendam, entendeu? Verdade. E divulguem para seus amiguinhos, tá bom? Twitter, Instagram. Por isso que nunca seriam Batman. Bom, Batman então tudo começou nos quadrinhos, tudo começou com a Detective Comics número 27 em 1939, quando Bob Kane e Bill Finger decidiram criar o Homem-Morcego para lutar contra a injustiça, contra os corruptos dessa cidade de Gotham City, e aí isso logo fez sucesso e a coisa viralizou. O Robin foi um personagem importantíssimo, porque colocaram ele para criar uma identificação com os leitores, com a faixa etária que lia o Batman, e aí isso virou uma mania. O Robin é o que eles chamam de sidekick, né? É um ajudante, é o auxiliar do herói. E aí todo mundo começou a ter sidekick. Então todo mundo na DC, principalmente em outras editoras da época de ouro dos quadrinhos, lá nos 40, anos 50, começou a ter os seus ajudantes. O super-herói, o Super-Homem mais ou menos, né? Teve o Superboy, mas que era ele mesmo. Mas você tem a Moça Maravilha, você tem o Ricardito, você tem o Lanterna Verde, tem um sidekick, o Flash tem o Kid Flash, o Aquaman tem o Aqualad, então todo mundo acabou tendo um sidekick, o Batman acabou influenciando muito nisso daí. Mas a gente citou também a série clássica do Batman, do Adam West, e o que eu queria ver com todos vocês, pra gente encerrar, cada um vai dizer qual é o seu Batman favorito e qual a sua história do Batman favorita. Quer começar, Luiz?
Difícil, hein? Só queria ressaltar que Detective Comics, né? Então a gente vê que no início já tem a origem do Batman que a gente levou tantos anos pra ter, né? Essa questão dele ser o detetive, né? Eu fiquei matutando dele quando eu vi, pô. Porque quando eu vi sobre Detective Comics, eu, caramba, era sempre pra ter sido isso e nunca ninguém retratou, cara. Exatamente. A característica principal do Batman, eles falavam, não, Vamos deixar pra lá. que isso? Mas é difícil, é difícil escolher uma história, né? Eu tenho lido mais os quadrinhos, eu li A Piada Mortal, o Batman Ego é bom pra caramba. Esse podcast que tá tendo agora é excelente, recomendo a todos. Olá, existem eu sou o fases, Batman. né? Você tá ouvindo o Bate Podcast. Você tem fases, né? Então, na minha infância, acho que o principal, eu tive o Super Amigos, depois eu acabei lembrando que eu vi o Batman lá. Mas os filmes foi o do Tim Burton, que me marcou, e foi bem importante, assim. Depois de alguns anos eu tive o Batman Begins, quando eu era mais criança, né? Mas, assim, sempre faltou algo pra mim. Se eu tivesse que colocar um Batman como meu favorito, seria o dos jogos, da série Arkham, assim. Porque a narrativa, a construção, você tem isso de ele ser detetive o tempo todo, é muito bom. As atuações são impecáveis, você tem o dublador do Batman que é incrível, e você tem o Mark Hamill, que é o Luke, né? Ele dubla o Coringa, e assim, um dos melhores Coringas que existem, assim. É sensacional a interpretação dele, né? Então eu talvez colocaria o jogo. Se eu tivesse que ser mais, né, fiel, que o André tá pedindo e pedir um filme, eu tenho que dizer que esse novo Batman me conquistou, assim. Ele realmente, sabe, me abraçou. Eu me senti abraçado, assim, sabe? Assim, de ver aquele Batman. Embora, como o Jameson mesmo falou, o Batman foi detetive, mas, assim, ele é inexperiente, né? Você tem a cena do spoiler do filme, tá, gente? A gente já comentou isso aqui, né? Desencana, que é spoiler. Tem a cena dele com o Coringa, de Atalada, que é horrível. Você vê o Batman levando uma moral do Pinguim, falei errado, sabe? Tipo, você fala, mano, não, o maior detetive do mundo não ia ter um erro de espanhol básico, né? Putz grila. Mas, assim, o filme em si, eu gostei muito da identidade visual, eu gostei muito da narrativa, eu gostei muito do que fizeram com o Bruce Wayne. Embora muita gente critique, e eu entendo, mas assim, eu sempre critiquei que o Batman nas HQs era muito parecido com o Clark Kent, visualmente. Era um cara alto, de cabelo preto e olhos azuis. Tipo, os dois são uma cópia escarrada um do outro, basicamente. Então você tem essa identidade do Batman meio emo, meio, sabe, assim, não tão bombadão, ele só ser, sabe, forte, mas ao mesmo tempo ele vai ser ágil, então ele precisa ser um cara, né, com um porte físico pra isso. Cara, eu tô aqui, eu sou fanboy de Batman, gente, então eu vou passar pano por tudo. Então, se eu tivesse que definir as duas, seria a série Arkham de jogos e o filme do Batman novo, esqueci o nome do diretor, mas é isso. Confessa, é Matt Reeves, confessa, você gostou dessa mistura de Batman com Crepúsculo. Vocês têm que parar, isso aí é mente, entendeu? Assim, o cara faz um projeto, as pessoas ficam, entendeu? Crucificando ele. Cristão é fogo. Então, eu confesso que a minha escolha talvez não seja nem por qualidade de produção, mas é por apego mesmo, não tem como, mas é o Batman de Adam West. Caramba, eu gosto muito daquele Batman. Sério, velho. Esse Coringa, olha, o Coringa de César Romero é muito bom, velho. Eu gosto muito. Pra mim é meu favorito. Mas, nas HQs eu gosto muito da Piada Mortal, é uma das HQs favoritas. Gostei muito desse novo filme também que lançou. Esse novo filme me ganhou. Eu acho que quem não gostou desse novo filme precisa rever os seus conceitos sobre Batman, porque é muito bom, de verdade. Mas eu também dou umas flertadas com o Batman de Ben Affleck. Eu acho que Ben Affleck é arretado, velho. Ele como Batman, os filmes são meio... mas eu gosto do Batman dele, é legal. Aí vai ter a discordância, velho. Não que o Ben Affleck é bom. O problema é que o roteiro é péssimo, cara. Então, assim, os caras tentaram colocar a piadinha do Homem de Ferro no Batman, não deu certo. Aí, cara, o que eu fiquei mais revoltado no filme do Batman vs Superman é que o Lex Luthor engana o Batman com um bilhetinho, cara. Velho, não tem como, ainda mais um Batman experiente, cara. Um Batman inexperiente ser enganado por um erro de espanhol, ok. Agora, velho, um Batman experiente ser enganado por bilhetinho do Lex Luthor, cara, não dá, mano, não dá. Então, eu entendo. O Ben Affleck é um bom ator,
né? Ele se esforçou, ok, mas o roteiro ali não ajudou, não, mano. O Zack Snyder pode ser um bom poeta de visão, visual, assim, o pessoal gosta dele. Agora, roteiro, mano, não é com ele, não. Ô, Felipe, você tem algum... Não sei se vocês concordam ou discordam de mim, tá? Mas... E a prova maior disso é que tem o Batman vs Superman, que na verdade é Cavaleiro das Trevas, a animação, que é excepcional. Então, roteiro bom tinha. É que o Zack Snyder é ruim. Polêmicas. Bom, cara, eu particularmente também gostei muito mais desse último filme do Batman. Pra mim foi bem melhor do que pelo menos os últimos aí, nesses 5 anos pra trás aí que elas se lançaram. Mas eu também tenho um carinho especial pelo Begins, velho. Eu acho que aquela época foi uma época boa. Esqueci até o nome do diretor. É o Chris Nolan, né? Chris Nolan. É. Cara, pra mim, ali eu tenho um carinho especial grande, imenso. Mas esse agora é por causa desse conceito, desse contexto diferente, digamos assim, que eu não conhecia, né? E de fato é uma raiz do Batman, então acho que tem um carinho especial e Deus queira que continue nessa linha, né, cara? Pelo amor de Deus, que já tem tanto filme de tanto Batman aí que fica esnorteadinho. Jameson, quer fazer a sua tréplica antes de eu falar do meu? Não, eu concordo contigo, mas eu acho ele eu acho o Ben Affleck uma boa personificação do Batman. Ele seria um bom Batman. Um bom Batman deveria. maduro, assim. O roteiro que não ajudou, né? É o quê? O roteiro que não ajudou, né? Pois é, o roteiro é cagado mesmo, essa piadinha de Homem de Ferro, o cara ser enganado por um bilhete. Peraí, nem eu sou enganado por um bilhete. Mas eu não gosto. Mas o Ben Affleck, eu acho que ele seria uma boa personificação de um Batman mais maduro, sabe? Uhum. Eu gosto dele como ator pro Batman. O Thiago Lisa entrou em catarse aqui porque a gente falou bem do filme que ele detestou e falou mal do filme que ele gostou. Então, Thiago, eu sinto muito, você nem tem voz aqui. Mas como você vai editar, se espirrar, saúde. Mas o Batman favorito meu é o Batman do Frank Miller. Eu gosto. Não é tanto... Aí o pessoal vai falar, né, vai achar que é político. Não é isso. Eu discordo de várias ideias políticas do Frank Miller, mas o personagem é muito bem trabalhado, a história é muito bem feita, as ideias dele são colocadas de maneira assim muito boa, revolucionou os quadrinhos nos anos 80. Então o Batman do Frank Miller eu acho o melhor Batman, assim, e tanto que o Batman do Chris Nolan e o Batman do Matt Reeves bebem muito da fonte do Batman do Frank Miller. Então eu fico com o original, acho muito legal. Tem uma animação muito boa da DC, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1 e 2. Muito legal, acho que vale a pena assistir. Tem muitas reflexões, dava pra fazer um episódio inteiro só sobre o Batman do Frank Miller, que é muito bom. Então eu acho que o meu Batman favorito é do Frank Miller, apesar de discordar de algumas questões políticas. Tem uma hora que ele fala, eu sou a lei, quer dizer, né? Não vou concordar com isso, mas também dá pra entender que ele tá questionando a lei vigente ali que não tá funcionando. Então, se você quer entender melhor, assiste lá o Cavaleiro das Trevas. Mas a história do Batman, olha, eu gostei desse Batman. Eu tava vendo o que vocês falaram aí sobre os erros que ele cometeu, foi algo que me deixou meio assim. Eu falei, poxa, vai Zack Snyder de novo, mas realmente ele estava passando por um momento de experiência e ele estava enfrentando inimigos diferentes dos que ele tinha enfrentado. Então ele estava enfrentando desafios novos. Era realmente foi um filme sobre o personagem Batman, com um ponto de virada sobre o Batman. Mas eu gosto muito da trilogia do Nolan como produto, eu acho muito legal. E o Cavaleiro das Trevas, o filme com o Heath Ledger como Coringa, eu acho assim muito bem feitinho, muito bem acabado, é muito bom. Então também gosto do Batman do Tim Burton, eu acho que é uma boa leitura do Batman, mas a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Chris Nolan, eu acho que foi um negócio muito bem feitinho. Ele ia confessar um pecado. Confesso. Eu amo o Crepúsculo. Jesus. É por isso que você gostou do Batman do Red Bull. Acontece, não tem problema, tá bom? Obviamente. Thiago Lisa que tá errado, porque é horrível, entendeu? Eu só digo uma coisa. Robert Pattinson nunca estragou nenhum herói. Ben Affleck estragou o Demolidor. Cara, essa a gente vai se embora triste, viu, velho? Não tô feliz, não. Mas isso é o Batman. Aqui não tem felicidade, não. I'm Batman. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.